Olá, turma! Hoje nós falaremos sobre densidade dos sólidos. Vejamos. Um conceito interessante para nós iniciarmos a abordagem sobre densidade dos sólidos remonta aos trabalhos realizados por Arquimedes. Consta na história que Arquimedes foi incumbido da missão de identificar se um objeto, uma coroa mais precisamente, era feita de ouro puro ou era falsificada. E Arquimedes propôs a utilização de um método baseado na densidade desse sólido. O que seria a densidade? Bem, de acordo com os princípios estabelecidos por Arquimedes, ao imergir um objeto sólido, com qualquer que fosse a sua forma, em um líquido, e considerando que fosse possível remover ou coletar a quantidade de líquido que seria desprendido quando desse metal inserido no recipiente, teríamos que a quantidade do líquido ou o volume do líquido que é recolhido corresponde ao próprio volume do metal. Bem, para um objeto com uma forma bem definida, um objeto de forma cúbica, por exemplo, não teríamos dificuldades em determinar o seu volume. No entanto, para um objeto um pouco mais detalhado, no caso de uma coroa, por exemplo, nós percebemos que a determinação do volume já se mostra um problema. Nesse caso, o princípio de Arquimedes seria o suficiente, ou seria útil, para nós determinarmos qual o volume de um objeto e, conhecendo a sua massa, nós teríamos como determinar a sua densidade, uma vez que densidade é definida como a razão entre a massa e o volume de um objeto. Logo, para se determinar a densidade, nós precisamos dessas duas informações. Bem, vamos observar aqui nesse slide um pequeno experimento em que um estudante utilizou um pedaço de zinco e imergiu, ou alguns pedaços de zinco, imergiu esses pedaços de zinco em um recipiente, por exemplo, uma proveta que contém um determinado volume de água, e ele teve cuidado de antes determinar a massa desse metal. Após imergir o metal, se percebeu que ocorreu um aumento do volume. Esse aumento de volume é correspondente ao próprio volume do metal. De fato, se nós observarmos aqui, o volume inicial seria em torno de 3,35 ml e o volume final em torno de 4 ml, nós teríamos uma diferença correspondente a 0,65 ml. 0,65 ml ou 0,65 centímetros cúbicos. Seria mais usual para assim reportarmos a densidade. Bem, se nós consideramos então que a densidade é a relação entre a massa e o volume, ao conhecermos a massa de 4,64 gramas desses pedaços de metal, e ao determinarmos o volume experimental de 0,65 centímetros cúbicos, nós temos uma densidade igual a 7,14 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, é um procedimento extremamente simples, porque dessa forma nós poderíamos ter a dimensão exata do volume do líquido deslocado, que portanto corresponde ao volume do próprio metal. Existem outros métodos? Existem. Um método indireto, por exemplo, que é bastante utilizado quando se requer resultados mais precisos, consiste da medição não do volume da água, mas da massa da água. Se nós tivermos uma balança com uma melhor precisão, os resultados também serão mais precisos. Se trata de um método mais trabalhoso, ele requer uma quantidade maior, envolve uma quantidade maior de etapas, mas, como nós bem sabemos, a precisão do resultado depende da finalidade do experimento. Nesse caso, nós temos um experimento bastante simples que nos auxilia a determinar a densidade via um método direto. Ok, existem outras formas de densidade, principalmente quando nós falamos de compostos cristalinos, de materiais de uma maneira geral. Por exemplo, nós podemos falar da densidade linear. Acompanhe aqui no slide. O que seria a densidade linear? Nós podemos definir como sendo a fração do comprimento ao longo de uma direção cristalográfica que é interceptada por átomos, que podemos representar por átomos esféricos, portanto por círculos. Então, a densidade seria representada como sendo o correspondente ao comprimento linear correspondente àquilo que intercepta os círculos, lembrando que os círculos aqui se referem a átomos que estão assim representados, pelo comprimento linear ao longo da célula unitária, ou seja, o comprimento linear ao longo de uma determinada direção. Para tornar isso mais claro, vamos observar um exemplo. Nós vimos nas aulas anteriores diferentes formas de sistemas cristalinos que poderiam ter diferentes tipos de organização. Aqui nós temos um exemplo de um sistema cúbico, do tipo cúbico de corpo centrado.
Ao longo da direção 100, que corresponde à própria direção do eixo Y, nós temos, se nós observarmos aqui nessa figura ao lado, o equivalente a esses dois átomos, esse e o outro que está um pouquinho atrás, que estão dispostos aqui, reparem, na origem e no final do eixo X. A pergunta é, qual a densidade linear, qual a densidade ao longo dessa direção? Quer dizer, se nós observarmos aqui essa direção, nós iremos perceber que existe dois átomos, mas esses átomos não estão se tocando, existe um espaço aqui entre esses dois átomos. Para um sistema cúbico de corpo centrado, nós conhecemos a relação entre aresta e raio. Aresta é igual a 4R raiz de 3. Desse modo, sabendo que a densidade linear é dada pela relação entre o comprimento linear ocupado pelos átomos e o comprimento linear da própria direção, nós temos o seguinte, essa própria direção corresponderia a aresta, ou seja, 4R raiz de 3. E os valores ocupados pelos átomos? Nós temos aqui, em cada célula unitária, correspondente à metade da esfera, ou seja, nós temos aqui um raio para cada átomo, por ser dois átomos, dois raios. Um cálculo simples aqui nos dá uma densidade linear de 0,866. Reparem que esse valor é adimensional. O valor máximo seria 1. O valor máximo 1 seria toda a direção ser efetivamente ocupada por átomos. O que é que esse valor aqui nos diz? Nos diz que 86,6% da direção é ocupado por átomos. E aí nós temos a definição, uma exemplificação da densidade linear. Podemos pensar um pouco mais adiante se nós pensarmos na densidade ao longo de um plano, ou seja, se nós tratarmos da densidade planar, que é definida como a fração da área cristalográfica que é efetivamente ocupada por átomos. Bem, então nós precisamos conhecer, para determinar a densidade planar agora, precisamos conhecer a área ocupada por átomos ao longo de um plano e a área do próprio plano. Desse modo, nós podemos observar em um exemplo a seguinte situação. Vamos tratar agora de uma estrutura cristalina do tipo cúbica de face centrada. Nós vamos tratar como exemplo o plano 110. Qual é esse plano? Esse plano que está identificado aqui. Quer dizer, ele passa pelo plano, intercepta o plano, o eixo X, o eixo Y, e é paralelo ao eixo Z. Então, se nós observarmos esse plano, nós podemos verificar melhor se nós olharmos ao longo dessa direção aqui, nós iremos perceber o seguinte, existe ao todo nesse plano 6 átomos, porém apenas fração ou frações desses átomos, eles efetivamente pertencem a essa célula. Nós temos que lembrar que as células unitárias, elas continuam, né? Então, consideremos esse caso aqui e nós vamos perceber o seguinte. Nós temos aqui a aresta, nessa disposição, e essa diagonal aqui embaixo, nós podemos encontrar uma relação com a aresta. Para uma estrutura do tipo cúbica de face centrada, nós sabemos que a relação é a seguinte. Essa diagonal aqui corresponde a aresta vezes a raiz de 2. Logo, se nós multiplicarmos a aresta pela valor A raiz de 2, nós vamos ter o correspondente à área do plano, que nós estamos representando por AP. E a área do plano aqui, se vocês acompanharem os cálculos, percebem que dá 8R2 raiz de 2. Bem, o que é que a gente precisa agora? Da área efetivamente ocupada por átomos. Vejam o seguinte, ó, nós temos aqui dois tipos de átomos. Vamos primeiro chamar a atenção para esses dois tipos aqui, esses dois átomos aqui, que eles têm exatamente a metade deles, ou a metade da área deles, pertencente a essa célula unitária. As outras metades correspondem às células adjacentes. De modo que nós podemos computar 2 vezes a área correspondente à metade de cada círculo. Enquanto aqui, nos vértices, nós temos apenas 1/4 desses círculos, ou apenas 1/4 da área desses círculos, pertencendo à célula unitária, de modo que nós vamos precisar computar 4 vezes o equivalente a 1/4. Bem, como a área requer que nós multipliquemos por π raiz de 2, nós vamos ter que esse produto aqui nos dá 2π raiz de 2, ou seja, esse valor aqui que nós estamos destacando corresponde à área ocupada por átomos. Então, se nós fizermos a divisão, a área ocupada pelos átomos, ou a área dos círculos que corresponde aos átomos, pela área do plano, nós vamos ter 0,56. O que significa isso? 56% do plano é efetivamente ocupado por átomos, ok? Perfeito. Mas é mais importante nós tratarmos de uma definição mais abrangente, que considere todo o espaço.
Para nós fazermos isso, nós podemos trabalhar com a densidade, ou mais especificamente, a densidade absoluta. A densidade é definida como o produto da massa, da massa e do volume. Mas se nós tivermos uma célula unitária, como é que nós podemos abordar esse conceito? Bem, nós vamos fazer algumas adaptações. Primeiro, nós precisamos determinar a massa de átomos que estão contidas na célula unitária. Logo, nós vamos precisar identificar a quantidade de átomos ou a fração de átomos que totalizam um determinado valor. Lembre-se que nós podemos ter células unitárias constituídas por mais de um elemento químico, que é bastante comum. Mas nós podemos, além de computar a quantidade de átomos, nós podemos também verificar a quantidade de átomos e a sua massa relativa, ou a massa molar. Então, vejam, se nós multiplicarmos o número de átomos pela massa molar equivalente desses átomos, nós vamos ter a massa para cada mol. Se nós dividirmos isso pela constante de Avogadro, nós vamos ter a massa em gramas para cada célula unitária. Se nós conhecermos o volume da célula unitária, que é representado por VC, nós temos como obter a densidade da célula unitária. Como isso é a densidade é uma propriedade intensiva, quer dizer, ela independe da quantidade, nós podemos trabalhar com uma amostra grande e com uma amostra pequena ao ponto de uma célula unitária. O que isso significa? A densidade da célula unitária é a própria densidade do material. Em alguns casos, isso vai ser extremamente útil. Vamos ver uma situação em que a gente pode trabalhar isso. Reparem nesse exemplo, onde é apresentada a célula unitária do níquel. É uma célula do tipo cúbica de face centrada, ou seja, CFC, e ela apresenta uma aresta com um valor de 352,4 picômetros. A pergunta aqui é, qual é a densidade do níquel? E aí nós precisaremos representar isso em gramas por centímetro. Na verdade, gramas por centímetro cúbico. Ok. Bem, de onde é que vem essa informação, gente? Onde é que nós encontramos a informação da aresta? Essa informação é informação cristalográfica, ela pode ser obtida, por exemplo, por meio da técnica de difração de raio-x, uma técnica bastante consolidada que há mais de um século permite que nós consigamos entender tais propriedades. Então, vejam o seguinte, como nós temos essas informações, nós vamos precisar agora considerar que a densidade para essa célula unitária depende da quantidade de átomos de níquel, que nós vamos representar pela letra N, vezes a sua massa molar, dividido pelo volume da célula unitária e dividido também pela constante de Avogadro, né, para a gente ter a massa da célula unitária. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, primeiro, qual é o volume da célula? Vamos colocar aqui embaixo. O volume da célula corresponde à aresta elevada ao cubo. Bem, a aresta nós temos aqui, 352,4 picômetros. Nós podemos aproveitar e fazer uma ligeira modificação, ao invés de representarmos o comprimento em picômetro, nós já podemos fazer uma conversão direta para centímetro. Cada picômetro equivale a 10 elevado a menos 10 centímetros. Então, se a gente elevar tudo isso ao cubo, nós vamos ter o volume, e o volume vai ser de 4,37 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Ok. Quantos átomos de níquel estão contidos nessa célula unitária? Se nós observarmos aqui a estrutura cúbica de face centrada, nós vamos perceber, como nós já vimos em outros casos, que existem duas formas de computar as frações. Essa primeira aqui, que está nos vértices, corresponde a 1/8 de um átomo. Como são 8 vértices, multiplicamos isso aqui por 8, temos o equivalente a um átomo. 8 frações de 1/8 correspondem a um átomo. E temos também aqui esses hemisférios que estão exatamente nas faces. Por serem 6 faces, nós vamos ter a metade vezes a metade de uma esfera, né, do volume de uma esfera multiplicado por 6, equivale a 3 átomos. Logo, nós temos aqui 4 átomos na célula unitária. Ok, desenvolvendo a equação, multiplicamos esses 4 átomos pela massa do níquel. Se nós consultarmos na tabela periódica, nós vamos perceber que a massa do níquel é 58,69 gramas por mol, e dividimos pelo volume da célula, que nós calculamos há pouco, 4,37 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, e multiplicamos pela constante de Avogadro, que nós sabemos que é 6,022 vezes 10 elevado a 23, não devemos esquecer da unidade, que é mol a menos 1. Reparem que mol a menos 1 é cancelado, nós vamos ter aqui grama dividido por centímetro cúbico, e ao efetuarmos esse cálculo, nós percebemos que o valor da densidade do níquel corresponde a 8,91 gramas por centímetro cúbico.
Vejam que é um procedimento extremamente simples. Nós precisamos apenas identificar corretamente qual a relação entre raio e aresta e, é claro, identificar a quantidade de átomos presentes na célula unitária. Vejamos um último exemplo, onde nós temos um sistema um pouquinho mais complexo. Nesse sistema, que é do titanato de bário, nós temos uma célula unitária que contém bário, titânio e oxigênio. Bem, antes de mais nada, a densidade já está sendo apresentada. Nesse caso, está sendo pedido para nós identificarmos o volume da célula unitária. E para fazer isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar a fórmula mínima desse composto. Então, vejamos, quantos átomos de bário estão presentes no interior dessa célula unitária? Vejam que os átomos de bário estão localizados nos vértices, e como nós já sabemos, existem 8 vértices nessa célula. Cada átomo tem uma fração de 1/8, logo nós vamos ter correspondente a 1/8 vezes 8 igual a 1 átomo de bário. Ok. Em relação ao titânio, nós não temos dificuldade, porque o titânio está bem aqui no centro da célula, então nós temos 1 átomo de titânio. Em relação aos átomos de oxigênio, vejam que os átomos de oxigênio eles estão aqui exatamente nas faces. Nós temos um átomo de oxigênio para cada face, totalizando 1/2 de átomo de oxigênio em cada face, multiplicado por 6, nós temos 3 átomos de oxigênio. De modo que a fórmula mínima desse composto seria 1 átomo de titânio, 1 de bário e 3 de oxigênio, ou essa proporção entre eles. E qual seria o volume da célula unitária? Bem, nós vimos que nós temos a seguinte relação entre densidade e volume. A densidade corresponde ao número de átomos vezes a massa molar desses átomos, dividido pelo volume da célula vezes a constante de Avogadro. Nós podemos rearranjar esse sistema, ter o volume da célula sendo dado como número de átomos vezes massa molar, dividido pela densidade vezes a constante de Avogadro. Repare que nesse caso nós temos átomos diferentes, então nós precisaremos computar cada um desses átomos, ou a quantidade de cada um desses átomos e a sua respectiva massa molar. Então vejam, vamos começar pelo titânio. Temos um átomo de titânio. Se consultarmos na tabela periódica, verificaremos que a massa molar do titânio é de 47,86. A massa do bário, que é apenas 1 na célula unitária, é de 137,32. E a massa do oxigênio, que devemos multiplicar por 3, é 16. Então, esse valor aqui é expresso em gramas por mol. Nós vamos dividir tudo isso pela densidade e a constante de Avogadro. Bem, a densidade é dada aqui no problema, 6,02 gramas por centímetro cúbico. E a constante de Avogadro, nós sabemos que é 6,022 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Vejam que nós podemos cancelar grama com grama, mol a menos 1 com mol a menos 1, resta-nos centímetro a menos 1, que é a unidade correspondente ao volume. Então, o volume dessa célula unitária vai ser dado por 6,43 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Reparem na ordem de grandeza, 10 elevado a menos 23, é um volume extremamente baixo, portanto, coerente com o volume da célula unitária. Então, com essas informações, nós podemos desenvolver uma série de outros problemas e tratar uma série de outras informações. Lembrando que é fundamental conhecer e relembrar os conceitos relacionados a direções e planos cristalográficos, bem como conseguir identificar corretamente a quantidade relativa de átomos em cada sistema cristalino ou em cada variação do sistema cúbico. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Até nosso próximo encontro.